Sejam bem-vindos ao episódio 5 do podcast Matemático Humanista. Eu sou Carlos Matias, apresentador do podcast, e hoje nós vamos falar sobre um tema bastante interessante, que é o seguinte: ser matemático. Estamos livres das imagens trazidas pelo senso comum? Então a ideia do nosso episódio de hoje é nós conversarmos um pouco sobre como que a percepção que as pessoas têm de modo geral da matemática, como pode afetar a vida do próprio matemático. Então, vamos lá. Eu queria começar contando assim, uma história. Eu acho que quem está me ouvindo nesse momento certamente já passou. Eu já passei 1 milhão de vezes, eu acho que vocês também já passaram. Que é o seguinte: você vai num bar, num restaurante, com seus amigos, e aí chega uma hora que você vai pagar a conta. Aí os seus amigos sabem que você é um matemático, e eles pegam a conta e jogam em cima de você e falam assim: olha, você que é matemático aí, ó, quanto cada um tem que pagar, sabe? Faz as contas aí. Acho que certamente isso já aconteceu com você, né? Ou algo do tipo. Eu lembro uma vez que eu estava na casa da minha mãe, né? E aí a minha madrinha me ligou, assim, não falava há anos com a minha mãe e tudo mais, e falou: e o Carlos Eduardo, né, que sou eu? E o Carlos Eduardo, como é que ele está? Ele está bem? Ele fez o que mesmo? Aí a minha mãe falou: olha, ele fez matemática, né? E aí a minha madrinha falou assim: nossa, ele deve ser tão inteligente, sabe? É incrível. Isso é outra coisa também que o senso comum tem. Parece que fazer matemática, o sujeito é automaticamente inteligente, o que quer que isso signifique, né? Ou ele é hábil para fazer cálculos de cabeça sem errar, né? Essas são imagens que o senso comum tem, né? Parece que a matemática traz ainda também no senso comum uma percepção de que tudo é certo ou errado, né? E aí meio que o matemático acaba recebendo um pouco, né, um pouco do papel, né, naturalmente diante dessa percepção de que ele lida então com o conhecimento do certo. Isso traz um certo status para o matemático no senso comum. Não sei se o pessoal que está me ouvindo se concorda comigo, mas eu assim percebo isso de uma maneira bastante significativa, né? Essa coisa do matemático, um sujeito que é admirado, é um cara que é inteligente, né? Porque ele sabe o certo e o errado, ele faz o certo, etc. e tal, né? Outra questão no senso comum que é bastante presente é um abismo, né? Um abismo, verdadeiramente um abismo entre o que a gente chama de ciências humanas ou humano de modo geral e as ciências exatas, né? Há quase que uma polarização, uma oposição entre o humano e o exato, né? Meio que daquele seriado do Jornada nas Estrelas, do Spock, lembra do Spock da lógica, aquele com orelha pontuda? Né? Então fica meio Spock versus miçangas, né? Pessoal, Spock é o cara da lógica, sem emoção e tudo mais, né? E o miçangas é o cara de humanas, é o cara que está ali, a lalaô total. Então essas são representações, né, que o senso comum faz muito em torno do exato e do humano, né, e de uma oposição que eles consideram que há entre essas duas perspectivas, né? Sobrevaloriza a lógica diante da emoção, sabe? Parece que lógica e emoção são coisas que se opõem, né? Ou percebe de alguma maneira a lógica como um elemento externo, né, ao rol assim, das humanidades. E isso se manifesta de várias maneiras. Assim, se você chegar na escola e você pergunta às vezes para alguém, ou no curso de matemática mesmo, na universidade: olha, você que está fazendo curso de matemática, você gosta de poesia, né, ou de história? E aí muitos estudantes falam assim: não, cara, eu faço exatas, que poesia, que história, sabe? E aí, gente, assim, eu falo que isso é uma tolice tão grande. Eu mesmo, quando eu fui estudante, e eu fazia um curso de graduação, durante um bom tempo eu ouvi tanto isso que eu acabei acreditando e me privando de ler poesias, de ler grandes poetas, né, ler literatura de alto nível, né? Eu não buscava isso, porque eu meio que acreditei nisso. E só depois que eu acabei buscando essa literatura, né, poesias e tudo mais,
eu acabei vendo o tempo que eu tinha perdido por ter acreditado nessa bobagem, né? E eu penso assim, quer dizer, como que todas essas percepções, né, latentes, né, que o senso comum traz e divulga da matemática, como isso afeta o matemático? Esse é o tema do episódio. Como todas essas coisas que eu falei efetivamente afetam o matemático pessoalmente, né, na sua prática, assim. Será que, por exemplo, arrogância e vaidade pode ser algo que é maior entre matemáticos e entre cientistas na área de exatas, justamente por eles serem alvos de uma permanente admiração do senso comum? Ou será que eles, quando eles se avaliam fazendo um trabalho, a autoimagem que eles têm, né, pode ser mais severa ou mais intransigente por eles se perceberem assim como sujeitos que sempre estão lidando com o certo, buscando o certo diante do errado, né, a coisa do perfeito, né? Será que essa autoavaliação não pode tornar-se mais severa justamente em decorrência dessa percepção tão maniqueísta, tão bipolar da matemática? Então, esses são pontos que eu queria falar a respeito no podcast de hoje. Eu penso o seguinte, né? Que todos fazemos matemática, todos nós fazemos matemática. Quando nós reconhecemos formas, quando nós comparamos suas grandezas, né, comprimentos e áreas e coisas, quando nós fazemos estimativas em cálculos, ou diante de problemas complexos, né, nós buscamos soluções, nós usamos tecnologias. Essas são práticas cotidianas de todos. Todos nós fazemos matemática de uma maneira ou de outra, né? As práticas matemáticas, elas se dão em contextos complexos. Elas não são como acontece em geral na escola, sempre são pequenos procedimentos ou algoritmos assim tratados isoladamente, né, naquela questão do certo e do errado, né? São problemas complexos, né, que não são muito didáticos, eles não são apresentados para a gente na vida como são apresentados nos livros didáticos, já todos preparados para serem abordados por meio daqueles objetos matemáticos que acabaram de ser ensinados, né? A vida traz uma dimensão complexa em que nós precisamos fazer escolhas, compreender os problemas, e a matemática está dentro de todo esse conjunto de práticas, né, que nós temos que lidar. E aí eu penso assim, na escola, quem vai bem nesses pequenos algoritmos e procedimentos é considerado inteligente e que tem dom, né? E quem vai mal não tem dom. Então parece que, no que diz respeito à matemática, algumas escolas tornaram-se quase que comissões julgadoras acerca do talento dos jovens, né, e do dom eventual dos jovens, né? Há políticas, por exemplo, no Brasil, né, para encontrar pessoas com dom, mas não há iniciativas para promoverem reconciliações ou reaproximações. Quer dizer, uma vez que uma pessoa é considerada como não tendo dom para matemática, ela não tem mais uma oportunidade, digamos assim, em termos nacionais, de eventos ou iniciativas para reaproximá-la da matemática que ela falhou, ela foi considerada uma pessoa sem dom. Então essa pessoa está perdida, né? E aí, diante dessa polarização com as humanidades, você fala, então essa pessoa tem que fazer humanas, tem que fazer letras. E aí começa uma tragédia maior, como se fazer matemática fosse a coisa para os inteligentes, né? E quem não tem dom vai fazer outras coisas. Então essa bobagem, ela assim, sustenta e abastece um preconceito, né, que nós temos assim, realmente em relação à matemática, no senso comum, demais, sabe? E aí eu penso que nesse sentido acaba sendo talvez até por isso, né, que há poucas pessoas que dizem gostar mais ou menos de matemática, né? Normalmente elas vão falar que amam matemática de paixão ou que odeiam matemática. Difícil ouvir alguém falar que gosta mais ou menos de matemática. Porque esse maniqueísmo entre as pessoas que têm dom e as pessoas que não têm dom acaba estendendo-se, né, às pessoas. Então as pessoas que têm dom recebem as homenagens, a admiração, os elogios, e aí
vão falar que amam matemática. E outras, talvez, que não são consideradas membros do clube do dom, né, vão receber as piadas, as gracinhas e vão acabar odiando a matemática ou até mesmo acreditando em muitas dessas bobagens, né, e se percebendo de uma maneira menor. Isso é muito triste e excludente, sobretudo, verdadeiramente. Sobre a questão da matemática como ciência exata, essas coisas, eu tenho uma posição de que a matemática, assim como qualquer ciência, ela é humana, pois ela está inscrita na nossa cultura. Isso é algo de toda a ciência, né? As ciências humanas, as ciências biológicas, todas elas estão inscritas na nossa cultura, né? Foram, né, construídas por nós, são corpos culturais humanos, então todas são humanas, né? Então essa coisa do exato como sendo perfeito e o humano como sendo ruim, isso é uma tolice, tá certo? É algo que a gente tem que superar e, como eu disse há pouco, é algo que tem a ver com preconceito que a gente carrega, né? Eu queria falar um pouco sobre a questão daquele Spock versus miçangas que eu estava falando daqui a pouco. Razão e emoção são coisas que, às vezes, em torno da matemática, o senso comum opõe uma à outra. Razão e emoção. E eu digo que razão e emoção, elas são indissociáveis, não há como separar uma da outra, sabe? Afinal de contas, olha, são as emoções, né, que estão ligadas ao próprio desejo compartilhado pelas pessoas, né, assim que qualificam uma situação que a gente tem na vida como sendo um problema. Quando a gente fala assim, olha, isso é um problema, nós temos um problema, né? Nós qualificamos culturalmente uma determinada situação como sendo um problema justamente por nós compartilharmos desejos, né? Desejos de compreensão, de entendimento, né? Em torno dessa situação. Então, são questões da curiosidade, do desejo, são questões emocionais, né, que delimitam o que é um problema, tá certo? E durante, por outro lado, o que nós chamamos de resolução, né, de uma situação-problema, né, talvez seja a emoção daquele que está resolvendo o problema algo primordial para o sustentar, né, e o manter dentro daquele processo, né? Talvez seja a emoção um elemento fundamental, né, para manter o lápis em sua mão, para não fazê-lo desistir diante de uma dificuldade. Então não é só uma questão racional. Então essa coisa de ver a emoção como algo que não faz parte do universo matemático é realmente, na minha forma de ver, uma bobagem, né? Um poeta, por exemplo, quando manifesta a sua emoção e a sua criatividade ao escrever uma poesia, ele o faz, em parte, por meio de processos de racionalização, né, que se dão em meio a estéticas, a representações, quando ele, por exemplo, escolhe as palavras, as formas, as rimas, as estruturas. Quer dizer, um poeta, ele não é um médium inconsciente que recebe a emoção. Ele também tem processos e ele encaminha processos de racionalização. Então não tem essa de que humanidades é emoção e a razão é coisa de ciências exatas. Isso eu diria para vocês verdadeiramente que essa coisa de Spock versus miçangas, queridos, é uma das maiores tolices do século XXI. Verdadeiramente, se não a maior, tá certo? As matemáticas, elas são corpos de conhecimento cultural, historicamente construídos, sabe, pelas pessoas, por grupos, por comunidades. E as modificações que a matemática, ou as matemáticas, né, sofreram ao longo do tempo, né, os avanços que se deram em meio a jogos de poder, de essência política, cultural, sabe? Assim, se o matemático compra a percepção de que a matemática ela é absoluta, certa ou errada sempre, sabe? Eu acho que poderá trazer para as suas frustrações uma maior dimensão de fracasso e as suas conquistas uma maior crença em dons, né? É como se ele trouxesse um quadro extremo, né, para dentro de si, né? Essa consideração extrema
das humanidades, do certo e errado, esse maniqueísmo entre o certo e errado, quando entra dentro da pessoa, né, acaba talvez gerando, diante do seu fracasso, né, ou frustração, não digo nem fracasso, mas alguma frustração, né, acaba aproximando, né, a sensação da frustração de uma sensação de fracasso pessoal, né, pela inabilidade ou incapacidade de alcançar o que é certo. Então isso é uma coisa que a gente tem que pensar também. Então, queridos, eu penso verdadeiramente o seguinte, que humanizar a matemática é tratá-la de forma comum, equilibrada, sem exaltações, reduções, simplificações ou exclusões, sabe? Não tem a ver com dom, com inteligência, tem a ver com a inclusão das pessoas percebidas como atores fundamentais e indispensáveis, sabe? Acho que em uma época em que nós falamos tanto de educação inclusiva, agora tá um bom momento em que isso ganhou força novamente na área de educação matemática, a gente falar de inclusão, né? Só que, no entanto, em muitos casos nós entendemos essa inclusão como algo que perpassa deficiências ou necessidades especiais. O aluno que é surdo, o aluno que é cego, ou que tem altas habilidades, etc. e tal. Mas talvez nós devamos lutar por um entendimento de inclusão ainda mais amplo. Quer dizer, talvez a própria percepção acerca do que seja a matemática, talvez essa percepção seja fundamental para que nós tratemos a própria matemática como um agente de aproximações entre as pessoas, né? Democráticas, né? Éticas, né? Para todos. Então, eu acho que isso é uma coisa muito importante que a gente tem que pensar verdadeiramente, né? O que é inclusão, né? Inclusão pode ser também perceber a matemática de uma maneira inclusiva, onde a pessoa faz parte. Quando eu digo que a pessoa faz parte, é com as suas contradições, né? Com as suas desordens, né? Isso é algo importante e presente na matemática, né? Então, é isso. Eu acho que a gente tem que pensar sobre essas coisas. O senso comum divulga essa coisa do talento, a matemática, como algo que é inato nas pessoas. Eu acho que isso daí é uma tolice, né? Eu acho que há pessoas, sim, que conseguem, dentro da matemática, conseguem fazer coisas com grande desenvoltura, outras que não conseguem, mas que diferença isso faz, né? Eu acho que isso não faz grande diferença, isso não torna ninguém menos apto ou menos matemático do que outro, né? É uma questão de cada um perceber o que deseja fazer, o que ama fazer, né? E talvez praticar a sua matemática de uma maneira tolerante consigo próprio, inclusiva com as pessoas, né? E que busque aproximações, né? É isso. Então, pessoal, esse foi o episódio 5 do podcast Matemático Humanista, e nós discutimos ser matemático. Estamos livres das imagens trazidas pelo senso comum. Pensem aí a respeito. Quero saber se vocês estão gostando do podcast, e um grande abraço. Não deixem de visitar o site da Matemática Humanista em www.matematicohumanista.com.br e também a página no Facebook e o canal no YouTube. A gente tem sempre um programa toda segunda-feira às 8 horas da noite. É um programa ao vivo, então, sobre temas variados. Fiquem ligados e até a próxima. Um grande abraço. Tchau!